Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui nosso curso, nós vamos agora para a aula 4. Iremos fazer o que nessa aula 4? Simplesmente iremos praticar tudo aquilo que a gente viu, tá bom? Então, todo o nosso conhecimento que a gente viu na aula 1, 2 e 3, tá bom? Proposições, o que são proposições, os tipos de proposições, tá certo? Os conectivos lógicos, tabela verdade, tautologia, contradição e contingência, veremos aqui neste vídeo, certo? Os exercícios. Lembrando que sempre estarão aqui também disponíveis na aba comunidade para você ir praticando e fortalecendo aí o que você aprendeu. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Se você gostar, você já sabe o que pode fazer aí. Divulga para os teus colegas, curte, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral, aquela força para a gente. E eu tenho certeza que ao final do curso, como eu sempre falo, você irá progredir aqui no raciocínio lógico matemático, beleza? Então vamos aqui comigo, ó. O tema dessa nossa aula 4 é o quê? Proposições, tipos de proposições, conectivos lógicos, tabela verdade, tautologia, contradição e contingência. Como assim, professor? Vamos ver tudo isso? Iremos apenas fazer o quê? Os exercícios, né? Isso, iremos apenas ver os exercícios. Você que chegou agora aqui na aula 4, veja a aula 1, 2 e 3, porque lá eu explico com detalhes, com muito cuidado, para que você esteja com todo o suporte para essa aula 4, que será apenas de exercícios. Nós estamos fazendo todo o conteúdo com muito cuidado, maestria, no sentido de procurar fazer passo a passo, pessoal. Porque se você tentar aprender tudo de uma vez, você pode acabar tendo mais dificuldade. Então, viu a aula 1, aula 2, aula 3, aqui na aula 4, apenas exercícios. Tranquilo? Beleza? Pois bem, pessoal, então vamos aqui ver o seguinte, ó. Vamos exercitar o que a gente aprendeu aqui nessa questão 18, que já está também publicada aqui na aba comunidade, ó. Aí você pode tentar resolver lá e tirar a dúvida aqui, ou você pode ver aqui a resolução e depois, com o tempo, para praticar o que você aprendeu, você pode testar, né? Então vamos lá. Considere a proposição composta. Kátia é advogada se e somente se Lauro é contador. Então, primeiro, isso aqui é uma proposição composta, certo? Porque aqui eu tenho um conectivo, ó, se e somente se, certo? E aqui a pergunta para nós é apenas o seguinte: qual é o conectivo? Esse se e somente se, como é que a gente chama ele? Veja que está perguntando aqui somente isso, ó, qual é o tipo de proposição? Se e somente se, a gente sabe que é o quê? O conectivo do bicondicional, é isso? É o conectivo do bicondicional. Nós temos, quais são os tipos de conectivos que nós temos? Nós temos o e, não é isso? Que é representado por esse símbolo. Nós temos o ou, que é a disjunção, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Nós temos a disjunção exclusiva, que é ou, não é isso? Representada por esse mesmo símbolo aqui que parece um V, mas com uma barra aqui embaixo. Nós temos a condicional, que é representada por esse símbolo aqui, ó, certo? Que ele significa o quê? Se, certo? Se uma determinada proposição acontecer, então acontecerá uma outra, que é representada aqui, ó, por essa seta da esquerda para a direita. E nós temos o se e somente se. E somente se. Isso é o que, professor? A bicondicional. Tranquilo? Então, você viu na nossa aula 4, nós estamos praticando em exercícios tudo aquilo que a gente aprende na aula 1, 2 e 3. Então, na aula 3, nós vimos todos esses 5, né? Melhor dizendo, 5 conectivos lógicos. Tá bom? A conjunção, a disjunção exclusiva, o condicional, né? A condicional e a bicondicional. E no caso aqui, se e somente se, trata-se do quê? De uma bicondicional, conectivo lógico bicondicional. Tranquilo? Beleza? Tudo isso a gente já viu na aula passada. Então aqui, gabarito, letra C dessa questão. Sejam P e Q, aqui ó, questão 19, sejam P e Q proposições, tais que P, essa proposição aqui, ó, meu carro é preto, e Q tem
carteira de habilitação. Então veja, ele quer que nós façamos aqui, assinalemos, certo? A alternativa equivalente a, não é essa outra expressão aqui, ó, certo? P e não que, não é isso? Então, a proposição P é o que? Meu carro é preto. Meu carro, certo? É preto. Então, aqui permanece. Não é isso? Ó, permanece aqui, ó. E, então, isso aqui é o que? A conjunção, né? E agora, não que, ó. Não que, o que é que eu vou fazer, professor? Vou fazer a negação dessa proposição que. Como é que eu faço a negação de uma proposição? Veja, eu quero aqui chamar a sua atenção. Nós, na aula 5, veremos como a gente pode negar as proposições compostas. Nós estamos até aqui munidos com todas as ferramentas para negar proposições simples, que são aquelas que não têm um complemento, não têm um conectivo lógico, tá certo? Fazendo aí a ligação entre duas, né? Então só tem uma proposição. A proposição simples, ela não tem um complemento. Nós, para negarmos, basta a gente inverter o valor lógico. Então, se a proposição que aqui, ó, ela está dizendo assim, ó, ela está dizendo, tenho carteira de habilitação. Qual é a negação? Não tenho carteira de habilitação. Agora veja, é a negação de uma proposição simples. Eu estou enfatizando isso que é para você entender. Na aula 5, nós veremos a negação da proposição composta, que já será de uma forma mais diferente. Mas proposição simples, como é que nega? Inverte o valor lógico, beleza? Então, como essa proposição que ela é uma proposição simples, como é que eu faço a negação? Simplesmente invertendo o valor lógico. Então, não tenho carteira de habilitação, certo? A gente inverteu o valor lógico dessa proposição que. Portanto, como aqui o conectivo aqui, ó, é conjunção, tá certo? Então basta a gente ver qual é a alternativa que tem essa característica, não é? A conjunção e o valor lógico invertido aqui da proposição que. Então vamos lá. Letra A, meu carro é preto ou, aqui é disjunção, não é isso? Então aqui, o meu carro é preto. P, a proposição P ele manteve. Aí aqui já é outro conectivo lógico. Aqui já é a disjunção, não é isso? Tenho carteira de habilitação. Aí ele não fez a negativa do que. Então isso aqui já está errado aí por dois motivos. Letra B, meu carro não é preto. Então o que foi que ele fez? Ó, se a proposição P é meu carro é preto, ele fez aqui, ó, não P. Ele fez a negativa do P, não é isso? E aí ele colocou o conectivo correto. Tenho carteira de habilitação. Ele não negou a proposição que. Certo? Letra C, meu carro é preto. Então ele manteve a proposição P com a conjunção e não tem um carteira de habilitação. Ele negou aqui a segunda. Então ele manteve a primeira e negou a segunda. Então no caso, a nossa resposta correta é essa letra C. Vamos verificar a letra D? Meu carro é preto, então manteve a primeira proposição. Ou, ó, então aqui ele colocou uma disjunção, não tem um carteira de habilitação e negou a segunda. Então, como nós aqui queríamos manter a primeira, tá certo? E negar a segunda, nossa resposta é a letra C. Por que, professor, manter a primeira e negar a segunda? Porque é o que está pedindo aqui, ó, expressão equivalente a, certo? Portanto, gabarito letra C. Questão 20. Caso as sentenças Carla é torcedora do Fluminense. Então, vamos abreviar isso pelas primeiras letras aqui das palavras. Ó. Então, Carla, torcedora do Fluminense. Certo? Vocês irão perceber que isso é muito útil na resolução de questões. Então, Carla, torcedora do Fluminense. Ou, vamos colocar aqui a disjunção. Ó. Ou, não é isso? Pedro não é torcedor do Flamengo. Então, não aqui, ó. Pedro, torcedor do Flamengo. Aqui é a negação dessa proposição, né? Não torcedor do Flamengo. E Pedro é torcedor do Flamengo, sejam ambas verdadeiras. Então, Pedro, torcedor do Flamengo, certo? Pedro, torcedor do Flamengo, é verdade. Está dizendo ó, que é verdade.
Eu vou até colocar aqui com outra cor para a gente destacar melhor. Ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro. Pedro é torcedor do Flamengo. E está dizendo que essa proposição composta, Carla, torcedora do Fluminense, ou Pedro não é torcedor do Flamengo, está dizendo que isso aqui é verdade. Certo? Aí pergunta assim agora, ó, a proposição Carla é torcedora do Flamengo, aliás, do Fluminense, né? Será necessariamente verdadeira. Então veja, o que é que nós vamos investigar? Meus estudantes que estão se preparando aqui para os concursos, veja, o que é que nós vamos aqui investigar? Nós vamos investigar aqui o seguinte, se ele está dizendo que, né, Carla é torcedora do Fluminense, é necessariamente verdadeira, então é porque ele está aqui na realidade fazendo afirmações com diferentes conectivos, certo? Veja que Pedro é torcedor do Flamengo, tanto ele está dizendo que é verdadeiro como a outra proposição composta, ou seja, a proposição simples, Pedro é torcedor do Flamengo, é verdadeira. Ele está dizendo que a outra, Carla é torcedor do Fluminense, ou Pedro não é torcedor do Flamengo, que é uma proposição composta, porque eu tenho um conectivo ou ligando as duas, é também verdadeira. Aí ele está perguntando assim, a primeira proposição, não é? Que está dentro da proposição composta inicial, ela tem que ser necessariamente verdadeira? Vamos investigar aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Se essa proposição aqui é verdadeira, ó, certo? E aqui eu estou usando o conectivo ou, quando é que o conectivo ou é verdadeiro? Vamos lá. O conectivo ou ele é verdadeiro quando houver, não é? Aliás, ele só vai ser falso quando tiver F e F, né? Ele vai ser verdadeiro em ambos os casos. O primeiro verdadeiro e o segundo falso é verdadeiro. O primeiro falso e o segundo verdadeiro também é verdadeiro. E os dois verdadeiros também serão verdadeiros, né? Como essa primeira aqui, ó, essa parte aqui, ó, Pedro não é torcedor do Flamengo. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque Pedro é torcedor do Flamengo é verdadeiro, né? Está dizendo que é verdadeiro. Então, Pedro torcedor do Flamengo é verdadeiro. Então, isso aqui é o quê? É falso. Não é? É falso, ó. Pedro torcedor do Flamengo é verdadeiro. Então, a negativa, ou seja, negar isso é inverter o valor lógico. Se era verdadeiro, então dizer que Pedro não é torcedor do Flamengo, isso é falso. Portanto, para isso ser verdadeiro, eu tenho que ter obrigatoriamente essa proposição simples aqui, ó, Carla é torcedor do Fluminense, como sendo verdadeira. Por quê? Porque na disjunção só tem um caso que é falso, quando os dois são falsos, certo? Como essa segunda aqui é falsa, então essa primeira tem que ser verdadeira, porque se ela for falsa também, o valor lógico vai ser o quê? Vai ser falso. Portanto, Carla é torcedora do Fluminense, será necessariamente verdadeira. Isso aqui está certíssimo. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Vamos para a questão 21. Utilizando a argumentação lógica, certo? Utilizando a argumentação lógica, uma proposição equivalente à afirmação o cavalo é forte e veloz é: se o cavalo é veloz, então é forte. Se o cavalo não é forte, então não é veloz. O cavalo é forte ou veloz, o cavalo é veloz e forte. Olha, veja, eu quero aqui chamar a sua atenção. Na aula 3, para quem está acompanhando cada uma das aulas, vocês perceberam que eu expliquei. Olha, tenha calma. Quando você tentar fazer inferências entre um conectivo e outro, veja que ele está dizendo, ó, o cavalo é forte e veloz. É equivalente a... Aí, por exemplo, aqui na letra A, ó, veja aí. Ó. Por exemplo, na letra A, se o cavalo é veloz, então é forte. Será que se eu pegar duas proposições e trocar de conectivos, terão os mesmos valores lógicos? Devemos ter cuidado em relação a isso. E outra, nem sempre a recíproca é verdadeira nos conectivos lógicos. Eu mostrei isso na terceira aula. Para quem não acompanhou, é bom você dar uma olhada. O que foi que eu expliquei lá? Eu expliquei o seguinte, gente. Ó, nem sempre a recíproca se aplica nos conectivos lógicos. Por exemplo, se o cavalo é veloz, então é forte.
Se o cavalo é forte, então é veloz. Será que isso se aplica? Não é? O se, então, quando eu inverto, é aplicável? E a gente vê que não. A gente construiu a tabela, verdade, e não foi aplicável. Tem alguns conectivos que a recíproca é verdadeira. Tem outros que não. Tem. Então, na aula anterior, na aula 3, para quem não viu, dê uma olhadinha que você vai conseguir tirar melhor essas dúvidas. Mas a gente viu lá que a conjunção, ou seja, o conectivo e, ela permite a recíproca. Ou seja, quando você fala, por exemplo, hoje choveu e molhou a estrada. Hoje choveu e molhou a estrada. Se você inverter isso, hoje a estrada molhou porque choveu, né? Aliás, né, aí já seria a condicional. Se eu disser assim, hoje molhou a estrada e choveu, né? Melhor aqui aplicando. Então isso seria verdade também, seria uma aplicação também da conjunção. Ela permite a recíproca. Então tome muito cuidado. Na aula 3 eu explico isso com mais detalhes, mas aqui entenda isso. Conjunção permite o quê? Você fazer a recíproca, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Olha, se eu na conjunção, se eu tiver assim, ó, P e Q, isso aqui é igual a Q e P, certo? Então, isso aqui é igual. Também o conectivo ou, por exemplo, P ou Q é equivalente a Q ou P. Eu construí todas as tabelas com os conectivos na aula anterior e é importante talvez você ver para você entender isso. Ó. Veja, uma proporção equivalente a o cavalo é forte e veloz. Isso aqui é a conjunção, não é isso? Então, se tiver alguma que inverta, também haverá uma equivalência. Tem outros casos também, olha aqui, ó. Também tem outros casos de equivalências lógicas. Na aula 5 nós veremos isso. Nós veremos na aula 5, você não pode perder, porque nós veremos a negação das proporções compostas, tá bom? Veremos as leis de De Morgan e também equivalências lógicas. Será bem completa essa aula 5, tranquilo? Mas até aqui você está vendo aqui o seguinte, ó. Se eu tenho a conjunção, ó, o cavalo é forte e veloz. Então, se eu tiver o contrário, vai ser verdadeiro. Ó. O cavalo é veloz e forte. Aqui o gabarito seria a letra D. Vamos examinar as outras. O cavalo é forte ou veloz. Ó. Então, aqui já está com outro conectivo. Veja que aqui era o mesmo conectivo, não é isso? Conectivo E da conjunção. Aqui, ó, se então, aqui já é condicional. Se então, aqui já é condicional. E aí, essas equivalências lógicas, a gente vai ter a aula aqui específica na próxima, né, que será a aula 5, tranquilo? Vamos para a questão 22. A expressão meu carro é azul se e somente se. Então, a gente já sabe que esse conectivo aqui que a gente vai utilizar é o que é a bicondicional, não é isso? Carlos mora em Piracicaba. Possui duas linhas, né, na tabela verdade. Então, como é que a gente faz isso aí? É o seguinte, a tabela verdade eu expliquei na outra aula, mas vou explicar novamente. Ela vai ser formada, como é que você vai construir a tabela verdade? Você terá a primeira linha para distribuir a quantidade de proposições e as demais linhas, ou seja, a quantidade dos valores lógicos que você vai preencher, verdadeiro, falso, será de acordo com a quantidade de proposições. Se você, olha só, acompanha aqui, ó. Se você, a quantidade lá de proposições será dada por, né, a quantidade de linhas, aliás, da tabela verdade será dada por essa expressão, ó. 2 elevado a P, onde P é o que? É a quantidade, tá bom, pessoal, de proposições, ó, proposições, tá bom? Quantidade de proposições. Então aqui, ó, meu carro é azul. Aqui eu tenho uma primeira proposição, né?
Se somente se Carlos mora em Piracicaba. Então, Carlos mora em Piracicaba é outra proposição. Nesse caso, meus amigos, temos duas proposições. Então, vamos ter 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é quanto, professor? É 2 vezes 2. Porque aqui a base ela vai aparecer como fator, certo? Na multiplicação. Quantas vezes? De acordo com o expoente. Se o expoente é 2, então aqui será o quê? 2 vezes 2. Será 2 fatores do 2 na multiplicação. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Portanto, não é 2 linhas, e sim 4 linhas. Portanto, essa questão aqui tem como gabarito errado, certo? Beleza? Vamos para a questão 23. A proposição "a boa conduta é uma consequência da criação da pessoa" pode ser representada simbolicamente por P condicional que. Então, qual é, deixa eu ver, olhar aqui para vocês, qual é, tá bom, como é que a gente aplica a condicional? Em termos de letras, em termos de textos, em termos de frase, como é que a gente vai perceber que é a condicional? Quando houver uma imposição de condições, ou mais claramente vai aparecer a escrita se, então. Tranquilo? Se, então. Então veja aqui, observando, a boa conduta é uma consequência da criação da pessoa. Então tenha cuidado. Se você marcou isso como certo, ou seja, que isso pode ser simbolizado por P condicional, que você acabou o quê? Errando. Por quê? Porque veja que isso não se trata de condicional. Ele está falando a boa conduta é uma consequência da criação da pessoa. Pronto, e sim, certo. E aí? Isso é uma afirmação. Isso é uma proposição simples. Não é? Isso é uma proposição simples. Ele não está dizendo assim, se a pessoa teve uma boa criação, então ela tem uma boa conduta. Se a pessoa tem uma boa conduta, é porque teve uma boa criação. Não está afirmando isso, não é? Ele só está aqui dizendo, está afirmando, mas não usando a condicional. Portanto, isso aqui, meus amigos e amigas, isso está o quê? Falso. Isso aqui é o quê? Errado. Não pode ser representado pela condicional. Por quê? Porque aqui não apresenta uma situação de condição. Apesar que essa palavra aqui poderia ter enganado muita gente, não é isso? Consequência. Poderia ter enganado muitas pessoas. Mas não há aqui aplicação da condicional. Tranquilo? Questão 24. Se as projeções de investimento forem superestimadas, a previsão de CAPEX não se confirmará. Se a previsão de CAPEX se confirmar, então veja, aqui eu extraí de uma questão de concurso público e aqui nós temos 4 proposições. Aliás, 5, né? 5 proposições. E ainda temos aqui uma outra C, não é isso? 5 proposições P, aqui ainda uma outra C, não é isso? Aí ele está perguntando, assinale o número de linhas. O número de linhas da tabela verdade da proposição P4. Então vamos examinar aqui a proposição P4. P4. Se houver, veja agora aqui sim existe a condicional. Se houver menor geração de caixa, então, muitas vezes, esse então ele é suprimido, certo? Por essa vírgula, a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraente estará comprometida, né? Então, veja que aqui nós temos 2 proposições. Nós temos a primeira, se houver menor geração de caixa, então, aí veja a segunda agora. Então, não é isso? Então, havendo menor geração de caixa, aí agora haverá a condição. Então, a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estará comprometida. Então, veja que nós temos aqui uma proposição composta pelo conectivo condicional. Tranquilo? Portanto,
é uma proposição composta de quantas outras? De duas. A primeira aqui, menor geração de caixa, e a segunda, capacidade de distribuir dividendos atraentes estará comprometida, não é isso? Portanto, nós teremos, certo? 2 elevado a 2, que será aqui. Por que 2? Porque são duas proporções. 2 elevado a 2, que isso aqui dá quanto? 4. Então, gabarito, letra B. Questão 25. Considere a seguinte proposição. Aí temos aqui a proposição. Aqui essa proposição é composta. Aí nós temos aqui A condicional B e não B condicional A. A respeito dessa proposição, é correto afirmar que ela é. Aí temos aqui as opções. Tautologia. O que é tautologia, professor? É quando no final você tem o valor lógico verdadeiro. Contradição é quando no final você tem o valor lógico falso, divergente. E contingência é quando você tem aqui, verdadeiro e falso. Você aparece aqui os dois valores lógicos. Proporção diversa aqui nem existe, ainda pode excluir a letra D. Então, quando nós estivermos diante de uma questão desse tipo, essa questão aqui, pessoal, foi tirada de um concurso, certo? Aqui as questões são variadas. Esse concurso já é um nível mais elevado. Dependendo do nível do seu concurso, as questões de raciocínio lógico serão mais fáceis ou mais difíceis. Eu nem diria tão difíceis, mas no sentido de serem mais trabalhosas. A gente sabe que a principal ferramenta que os examinadores usam para excluir a maior parte dos candidatos não é nem a dificuldade das questões, mas principalmente o tempo. Então essa questão não é difícil, mas ela é trabalhosa. A gente vai ver aqui. Porque nós vamos ter que construir a tabela verdade para poder saber se no final de tudo o valor lógico, certo, será dessa proporção P aqui uma tautologia ou contingência ou contradição. Agora veja o seguinte, futuramente nós iremos ver formas de não precisar construir a tabela verdade, porque vocês vão ver aqui que vai demorar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Veja, gente, eu tenho uma proposição composta, certo? E eu tenho aqui operações lógicas, eu tenho aqui operadores lógicos. Então eu preciso construir a tabela verdade para eu entender melhor o final dessa operação aqui, tá bom? Para saber se o valor lógico no final vai ser verdadeiro ou então totalmente falso, não é isso? Ou então verdadeiro e falso na tabela verdade. Então vamos lá, como é que a gente vai construir aqui? Então nós temos aqui a tabela verdade. Lembrem-se que eu ensinei para vocês como é que construía. Temos duas aqui proposições, então teremos quantas linhas? 2 elevado a 2, que dá 4 linhas aqui. 1, 2, 3, 4. Aí a primeira coluna da primeira proposição aqui, no caso A segunda coluna da segunda proposição, que no caso aqui é B, tá bom? Aí agora você faz aqui a negação, uma coluna aqui para a negação, que vai inverter o valor lógico aqui de B, depois condicional A, condicional B, depois a negação de B, condicional A, e aqui agora eu vou fazer a conjunção, certo? Dessas duas colunas aqui, no final aqui, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente começa preenchendo? Metade e metade, né? Então aqui, metade V, metade F. Aí aqui agora na coluna B, a segunda coluna, metade da metade. Então aqui, VF, VF. Negação de B. Então veja aqui o seguinte, se aqui o B era V, agora fica F. Se era F, agora fica V. Se era V, fica F. É só inverter o valor lógico. Se era F, fica V. Veja que eu estou aqui numa proposição simples, então basta inverter o valor lógico. Agora eu vou fazer a condicional B. Só vai ser falso em uma situação. Qual, professor? Quando for Vera Fischer, ou então Vasco, Flamengo, né? Aqui, Vasco, Flamengo. Então, começa com V, termina com F. Então, isso aqui vai ser falso. E o restante?
o restante vai ser verdadeiro. Lembre-se, quem está desde a primeira aula aqui comigo, vocês viram que eu falei que aqui no nosso curso nós vamos ter alguns macetes. E na aula passada eu ensinei para vocês como é que você memoriza cada um desses conectivos lógicos aqui na tabela verdade. Como é que você vai saber o valor final, o valor lógico final? Basta a gente gravar as exceções, ok? Basta a gente gravar o quê? As exceções. Então, veja o seguinte, a exceção da condicional é quando vai ser falso. E quando é que vai ser falso? Quando acontecer Vasco, Flamengo ou então Vera Fischer. O que significa isso, professor? Vera Fischer, VF. Vasco, Flamengo, VF. Certo? Então, Vera Fischer, VF. Vasco, Flamengo, VF. Tá bom? Só vai ser falso nesse caso. E nos demais casos, verdadeiro. Certo? Então, você grava a exceção e fica mais fácil. Tá bom? Você guardar essas informações. Tá bom? Aí, então, aqui é o seguinte, ó, só vai ser falso quando for VF e o demais vai ser verdadeiro. Agora, não B, condicional A. Não B é essa coluna aqui, ó, não B. E aqui é a coluna A. Então, não B, condicional A, só vai ser falso quando for começando com V e terminando com F. Veja que aqui, ó, começa com V, não é isso? Cuidado para não errar a ordem, né? Se você começar dessa coluna para essa, você não estará fazendo não B condicional A, você estará fazendo A condicional não B, certo? Então vejam essa questão de ordem. Começa com a coluna não B e depois condicional com a coluna A. Então só vai ser falso nesse caso aqui, ó. Começa com V, termina com F. Então aqui vai ser falso. E os demais? Os demais vai ser verdadeiro, ó. F condicional F, verdadeiro. V condicional V, verdadeiro. F condicional V, verdadeiro. Certo? E agora, por último, iremos fazer, ó, essa coluna. Tá bom? Deixa eu apagar esses outros aqui para não confundir. Essa coluna aqui, ó. Tá certo? E essa outra coluna, né? Agora, qual é a ordem? Primeiro essa aqui, ó, como está aparecendo. É isso, depois essa. E aqui aplicando o conectivo E. O conectivo E só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro é falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, aqui vai ser falso. Tá bom? Então, com o passar do tempo, a gente vai resolver isso aqui mais rápido. Mas é importante você ver passo a passo aqui para você entender melhor. Tudo bem? Então, aqui, veja que aqui, ó, verdadeiro, falso, veja que aqui foi o quê? Uma contingência. Não foi contradição porque não foram todos falsos. Não foi tautologia porque não foram todos verdadeiros. Então, foi o quê? Contingência. Gabarito, letra C. Questão 26. O conectivo lógico, cujo valor lógico é sempre falso, ó, sempre falso, se os valores lógicos das duas proposições desse conectivo forem iguais. Nesse caso, nós temos o que? A disjunção exclusiva. Ela não admite os dois iguais. Na disjunção exclusiva, isso aqui é o que? Falso. Tá bom? Na disjunção exclusiva, porque ela é o inverso da bicondicional. A bicondicional, isso daqui é verdadeiro, né? Quando os dois são iguais, né? Mas no caso da disjunção exclusiva, quando os dois forem iguais, então será falso. Portanto, aqui a disjunção exclusiva, não é isso? Aqui as condições aqui para que os outros sejam falsos aqui é diferente, né? A bicondicional é quando for diferente, então, quando eles forem diferentes, será falso. A conjunção só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Se não forem os dois verdadeiros, então o demais será todos falsos. E a condicional, quando for Vera Fischer, nos demais casos será verdadeiro. Ok? Então, conectivo lógico que permite isso, ou seja, se as duas proposições tiverem valores iguais, será falsa a disjunção exclusiva. O símbolo é esse, ó. E ela é o que? Ou, não é isso? Então, ou é verdadeiro ou é falso. Ela não admite esses casos em que
haja aqui as duas proposições com valores lógicos iguais. Então, gabarito letra D. Questão de número 27. Qual das proposições abaixo é verdadeira? Então, veja, nós temos aqui proposições compostas. Letra A, 6 é um quadrado perfeito. Professor, o que é um número quadrado perfeito? Olha, veja o seguinte. Você vai olhar aqui para mim agora e vai lembrar, se você está acompanhando as aulas, que eu falei. Raciocínio lógico. No raciocínio lógico, precisa-se em muitas ocasiões da matemática básica. Conforme eu falei a vocês, múltiplos, divisores, certo? Números primos, números quadrados perfeitos, contas básicas de equações. Tudo isso, pessoal, é cobrado da gente nas provas. Então, pelo menos o básico de matemática você tem que estar aí nisso bem preparado. Certo? Então, veja, se você não sabe o que é um quadrado perfeito, um número quadrado perfeito, você vai ter dificuldade aqui. Porque nós temos, nesse momento, que atribuir valores lógicos aqui. Tá bom? Nessas proposições compostas. Olha só. O que é o quadrado perfeito, professor? Caso você não saiba. Um número quadrado perfeito é quando ele é o produto de um mesmo número, né? Por ele mesmo. Como assim, professor? Algum número elevado, melhor explicando, algum número foi elevado ao quadrado para que ele fosse gerado. Por exemplo, 4. O número 4, ele é 2 vezes 2. Então, o quadrado de 2, 2 ao quadrado gerou 4. Por isso, 4 é um quadrado perfeito. O número 1, ele é um quadrado perfeito, porque 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, não é? Gerou 1, pode gerar 1. Então, o 9 também é quadrado. Por quê? Porque o 9, ele é 3 ao quadrado. Beleza? Então, 6 é um quadrado perfeito? Não. Não existe algum número que possa ser multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, que gere o número 6. Portanto, ele não é um quadrado perfeito. E aqui, conectivo E, certo? E 7 é número primo. 7 é um número primo, professor? Sim, 7 é um número primo. O que é um número primo? Só tem 2 divisores, 1 e ele próprio. Então, o 7 é um número primo. Isso aqui é verdadeiro. Conjunção. Quando é que vai ser verdadeiro na conjunção? Quando os dois forem verdadeiros. Aqui eu tenho um verdadeiro e um falso. Então, nesse caso aqui, verdadeiro e falso com valores diferentes, certo? Então, na conjunção, isso aqui é falso. Tá bom? Na conjunção, isso aqui é falso. Letra B, 6 é maior do que 3. Professor, 6 é maior do que 3? Sim, 6 é maior do que 3. 6 é maior do que 3, então isso aqui é verdade, 6 é maior do que 3. Ou, então aqui eu já estou na conjunção, certo? Então, aqui, 6 é maior do que 3. Aí eu já estou aqui na conjunção, na disjunção, aliás, né? Ou 21 é número primo. 21 é número primo, professor? Não, porque o 21 eu posso dividir. Os divisores de 21 são 1, o 3, porque 21 dividido por 3 é 7. O 7, 21 dividido por 7 é 3. E o próprio 21 tem 4 divisores. O número primo só tem 1 e ele próprio. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Tá bom? Isso aqui é falso. Eu vou até ficar aqui trocando de cor para você entender melhor. Isso aqui é falso. Na disjunção, verdadeiro ou falso, na disjunção inclusiva, verdadeiro ou falso, é o quê? É verdadeiro. Então, a nossa resposta, o gabarito, já é a letra B. Mas vamos examinar as outras. Se 7 é número primo, então 7 é número primo, professor? A gente vê que 7 é número primo. Por quê? Só tem como divisor 1 e ele próprio. Então, isso aqui é verdade. Então, 8 é quadrado perfeito. 8 é quadrado perfeito? Não. Porque não tem um número que multiplicado por ele mesmo gere o 8. Não tem algum número que multiplicado por ele mesmo gere o 8, né? Algum número, certo? Que multiplicado por ele mesmo gera o 4, até tem, que é o 2. E se você multiplicar 4 vezes 2, dá 8, mas são números diferentes. Portanto, isso aqui é falso. Condicional. Começa com V e termina com F. É Vera Fischer. Então, isso aqui é o quê? Falso.
Letra D, 7 é número par, 7 não é um número par, certo? Se, somente se, ou seja, bicondicional, 43 é número primo. Então, 43 é número primo, professor? Bom, então vamos dividir aqui o número 43, certo? 43, se eu dividir por 2, o que é que eu encontro? Não posso dividir por 2, né? Porque é um número ímpar. 43 eu posso dividir por 3, será? Vamos ver aqui a tabuada do 3. Multiplicando, por exemplo, 14, você vai ter o 42. Se você pegar 3 vezes 15, já dá 45, não é? Então, nós vemos que, na realidade, o 43 é um número primo. Tem outras formas de você encontrar e dizer que ele é um número primo, certo? Tem outras formas aqui, para a gente ser mais prático, não é? Então, isso aqui é o que, professor? É verdade, ele é primo. Então, bicondicional começa com F, termina com V, ou seja, diferentes é o que? Vai dar o valor lógico como sendo o que? Falso, não é? O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. Então, F, V, diferentes. Então, na bicondicional isso é falso. Portanto, gabarito letra B, de Brasil, não é? Agora, questão 28, questão de número 28. Eu queria saber, até aqui, se você está gostando dessa aula, desse vídeo, comenta aqui, tá bom? Tenta depois fazer essas questões, vai estar aqui na aba comunidade, e aí você fala o que você achou, que você está gostando, se você está precisando de reforço em outra área do raciocínio lógico, comenta também, porque aí é uma margem, pessoal, para a gente melhorar aqui nossos vídeos, melhorar aqui a nossa dinâmica, né? A nossa ordem, a nossa sequência aqui de conteúdos e procurar aqui te ajudar da melhor maneira possível, certo? Tranquilo? Então vamos agora para a questão 28, não é? Para ver aqui o que ela está falando. Ó. Então, sejam P e Q proposições simples. Então, nós temos aqui duas proposições P e Q. Qual é a probabilidade da proposição K igual a P condicional Q produzir um valor verdadeiro? Então, vejamos que aqui, vamos construir a tabela verdade. A gente nem precisaria disso, mas eu estou construindo porque aqui a gente está começando, não é? Eu tenho duas proporções P e Q, não é? Então, qual é a quantidade de linhas? 2 elevado a 2, que é 4. Então, eu vou ter 4 linhas, ó. Certo? Eu vou ter aqui 4 linhas. Então, aqui, ó, 4 linhas. Eu tenho a coluna P e a coluna Q e a coluna aqui da condicional P, condicional Q, não é isso? Então, aqui, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos lá. Como é que eu preencho? V, V, F, F e metade da metade. VF, VF. Quando é que a condicional vai ser falso? Quando for Vera Fish, certo? Somente nesse caso, professor, somente nesse caso. Então, Vera Fish, ó, começa com V e termina com F. Então, aqui vai ser o quê? Falso. E as demais, professor? Todas terão valor lógico como sendo o quê? Verdadeiro. Aí agora ele está perguntando assim, ó, qual é a probabilidade de ter um valor verdadeiro? Então veja, eu tenho aqui, ó, a probabilidade é sempre o quê? Como é que a gente calcula a probabilidade? A gente coloca no numerador, porque probabilidade sempre será uma fração. No numerador a gente coloca a quantidade de possibilidades. Quantas eu tenho? 1, 2, 3. Então eu tenho 3 possibilidades. Só com isso você já chegaria à questão 3, a letra C, né? Porque só ela traz o 3 no numerador. Chegarei na resposta. E no denominador dessa fração, que será a probabilidade, a quantidade de possibilidades no total. No numerador, possibilidades do que você quer. E quer que seja verdadeiro. Quantas possibilidades ser verdadeiro? 3. E no denominador, no total, nós temos 4 possibilidades. Então, 4 sobre 3. Tranquilo? Então, gabarito, letra C. Olha, você aqui colocou letra B, não é letra B. A gente sabe que é letra C. Que ele está perguntando, ó, probabilidade de produzir um valor verdadeiro. Eu tenho 3 chances de um total de 4, certo? Então, 3 sobre 4. Ok? Questão 29. Observe as seguintes sentenças e assinale aquela que não representa uma proposição lógica.
Então aqui eu não vou perder muito tempo. Ó. Eu estou vendo aqui exclamação, isso não é uma proposição lógica. Então letra C é o nosso gabarito, certo? Questão 30. O número de linhas da tabela verdade da sentença A, conjunção com B, né? A e B, condicional, não há ou C e B, certo? Será dado por. Então, quantidade de linhas da tabela verdade é 2 elevado a P, em que P é o que? A quantidade de proposições. É isso, professor? Com certeza. Agora vamos contar quantas proposições nós temos. Ó. Proposição A, certo? Proposição B, correto? Proposição C. Então nós temos 3 proposições. Professor, e isso daqui, ó, não é? A e B. Isso não é uma proposição composta? É verdade. Mas aqui para nós, para saber a quantidade de linhas, escute isso, quantidade de linhas da tabela verdade, as proposições que eu vou considerar, serão proposições compostas ou simples? Proposições simples, tá bom? Porque as compostas já são uma extensão das proposições simples. Dadas as proposições simples, aí eu posso fazer várias proposições compostas. Olha aí que maravilha, não é verdade? Então, se você for considerar as proposições compostas também, aí não dá certo. Por quê, professor? Porque não dá mesmo. Vai dar um erro, porque dadas 2 proposições simples, nós podemos, a partir delas, fazer muitas outras proposições compostas. Certo? Nós temos 5 conectivos. Nós podemos inverter valor lógico. Nós podemos compor de diversas maneiras. Então, aqui para nós, quantidade de linhas, nós temos que contar as proposições simples existentes. Tranquilo? Eu creio que você entendeu, não foi não? Pois vamos aqui, ó, chegar aqui na nossa solução. Chegar na nossa solução aqui, ó. Vendo aqui o seguinte, quantas proposições nós temos? 3. Então aqui eu vou ter 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, quanto? 8. Portanto, gabarito, letra D. Questão 31. Admitindo-se que as proposições Fernanda é palmeirense e Gabriel tem olhos verdes são verdadeiras e que a proposição Helena é virginiana é falsa, julgue o item. A proposição se Fernanda é palmeirense, então Helena é virginiana é verdadeira. Então vamos lá. Fernanda é palmeirense, vamos chamar aqui ó, de P, né? E Gabriel tem olhos verdes, chamado de Q, são verdadeiros. Então, P, ó, conectivo aqui é E, então P e Q, isso aqui é verdade. Portanto, as duas têm que ser o quê? Verdade, não é isso? Porque na conjunção só tem um caso que é verdade, quando as duas são verdades. Então, tanto P como Q são verdades. Aí, a proposição Helena é virginiana, vamos chamar aqui de R, proposição E, não é? Ele está dizendo que é falso, ó. A proposição Helena é virginiana é falsa. Então, se ela ser virginiana é falsa, então não R. Aqui, ó, R é falsa. R, qual é o valor lógico? Falsa. Então, não R, que é essa daqui, ó, vai ser o quê? Verdadeira. Então, aqui eu tenho a condicional. Se, então, certo? Aí a primeira, Fernanda é palmeirense, é verdadeira. Aqui, ó. P é verdadeira e a outra proposição também é verdadeira. Então, no caso, se então só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mas nesse caso, a segunda é verdadeira e a primeira também. Portanto, isso aqui é verdade. Isso aqui está certo, gabarito letra C. Beleza? Questão 32. Aqui é 32. Aqui é 32. Qual a sentença a seguir não é proposição lógica? Então, aqui ficou bem fácil, porque tem interrogação, não é proposição lógica, então gabarito, letra D. E as demais, professor, vamos investigar. Ó, Marcelo é gremista fanático, isso aqui é uma proposição lógica. O doce preferido de Luiz é quindim, proposição lógica. Davi prefere suco a refrigerante, proposição lógica. 5 menos 3 igual a 4. Professor do céu,
Mas 5 menos 3 não é igual a 4. Isso está errado. Não é? Veja, gente, o que foi que a gente aprendeu. O que nós aprendemos? Proporções lógicas podem ser falsas ou verdadeiras. Às vezes nós teremos condições para dizer é verdadeira, é falsa. Às vezes não. Mas o importante é que tenha uma informação completa. Certo? Que seja uma sentença matemática fechada. Certo? Ou não usando símbolos matemáticos, mas tenha o sentido completo. E aqui está dizendo 5 menos 3 igual a 4. A gente sabe que 5 menos 3 é 2. E ele colocou 4. Mas aí a gente é uma proporção lógica que nós facilmente podemos dizer que é o quê? Falsa. Mas mesmo sendo falsa, mas é uma proporção lógica. Não é isso? Portanto, gabarito letra D. Certo? Só a letra D que não é uma proporção lógica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Continue acompanhando. Olha, não desista desse curso. Quando você terminar, você vai se alegrar e vai festejar, tá certo? Com todos a sua volta, porque eu tenho certeza que você vai melhorar aqui no raciocínio lógico matemático. Beleza? Então, um grande abraço e eu aguardo você na próxima aula, na aula 5. Não perca, hein? E continue interagindo, resolvendo aqui as questões na aba comunidade e avançando cada vez mais, tirando dúvidas. E eu tenho certeza que a sua aprovação ela vai chegar, você vai avançar aqui e melhorar em raciocínio lógico. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, viu?